Gostosuras ou travessuras. É isso que ouvimos no dia 31 de outubro, o Dia das Bruxas ou Halloween. Uma data muito marcada aí por fantasias, filmes de terror e culturas estrangeiras, mas que pode render muitas celebrações no Brasil também. E hoje falaremos sobre a origem, a história, a cultura do Halloween, além de dicas saborosas de como aproveitar doces naturais nesta data tão famosa. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoni. Valderson de Souza, nosso colunista de sexta-feira, sempre trazendo muita informação, conhecimento que o nosso público adora. É um prazer sempre te receber, Val. Muito obrigado, Joyce. É uma alegria vir aqui, porque hoje é sexta-feira, né? E sexta-feira é o compromisso que nós temos, principalmente com você de casa, para trazer assuntos envolventes. Coisa que vai fazer você pensar, vai fazer você conversar e principalmente ter novos olhos para a vida. E doutora Celija Tobá, nutricionista, muito bem-vinda. Obrigada, Joyce. É sempre um prazer estar aqui com vocês. 31 de outubro, finalmente terminando outubro, né, Val? Depois nós vamos falar sobre isso. Halloween, uma data popular no mundo inteiro, marcada por fantasias e doces, mas também por tradição e espiritualidade. Qual que é a origem do Halloween? Uma tradição celta, Joyce, uma tradição muito antiga. Os celtas eram um povo que habitava ali o norte da Escócia, Irlanda, tal, e eles sempre foram ligados com essa coisa de magia, tal. E por quê? A tradição antiga dizia que, chegando nessa época, quer dizer, para o hemisfério norte, que é o final do outono, para começar o inverno, era quando o ano começava de verdade. E para começar de verdade, você precisava saudar os seres da natureza. Então, começava no dia 31, você se relacionando com os seres da natureza. Aí, no dia 1º, você ia saudar todos os homens que foram abençoados, os santos, as santas. Por isso que a Igreja Católica usa o dia 1º como a festa de todos os santos. E no dia 2 de novembro, celebrar todos os antepassados. Todos aqueles que foram antes da gente. Então, tudo isso é uma preparação e o Halloween acabou tomando conta de todo mundo, porque não deixa de ser uma espécie de carnaval, não é, Joyce? É isso. E veja só, né, Valderson, a gente tem que celebrar os nossos antepassados, porque se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. Com toda certeza. E eu acho que isso daí não é só os antepassados da espécie humana, mas os antepassados até da natureza de um modo geral. Por isso que na festa de Halloween a gente vê fantasmas, seres estranhos, ETs, alienígenas, umas entidades muito esquisitas. Por quê? É tudo aquilo que habita a natureza. E nós brasileiros temos uma natureza extremamente rica. Veja só, né, doutora, tanta informação, tanto conhecimento, e quando a gente fala na data, ela é marcada por doces, por fantasias, né? Aproveitar pegando esse gancho de doces aí, como preparar, né, doces mais saudáveis, já que é importante também. É importante. Mas assim, a gente tem uma forma de preparo, né, com doces mais funcionais, né, assim, porque é lógico, né, evitar sempre o farináceo, açúcar, mas dá, por exemplo, dá para você temperar, por exemplo, adoçar, por exemplo, com tâmaras, com uva passa, com cacau. Né? Então, assim, tem substitutos, né? Tem vários tipos de doce. Banana, que é o próprio açúcar, né? Que é da fruta, né? Que é da frutose, que é da banana. Uma banana caramelada, eu sei que os doces são outros doces, mas dá pra gente fazer doces mais funcionais, né? Um bolo, por exemplo, você consegue hoje fazer um bolo com aveia, com cacau, com chocolate 70%, e a pessoa que gosta de mais docinho, adoçado, com uma tâmara mais moída, e fica um bolo super nutritivo e gostoso e bem docinho, assim, para saciar bastante a vontade de comer doce. Não precisa ficar sem doce. Não precisa mesmo. Ô Val, e por que a abóbora se tornou o símbolo aí nessa data, nesse feriado? Por várias razões, Joyce. Essa data, como eu falei que vinha da tradição celta, chamava-se Samaim. E na origem lá, isso eu estou falando de milênios atrás, dessa data eles faziam esculturas no nabo e na beterraba, que eles colocavam na porta das casas para afastar os chamados maus espíritos. Porém, quando essa população irlandesa emigra para os Estados Unidos da América do Norte,
Nessa época do ano, que é o final do outono, é uma época da grande colheita das abóboras. As abóboras vinham com... Enfim, era um abuso de tanta abóbora. Então eles resolveram deixar de lado o nabo e a beterraba e usar a abóbora, principalmente por causa da lenda do Jack-o'-lantern, quer dizer, o Jack Lanterninha, que era um cara que a tradição conta que ele enganou Deus, enganou o diabo, tal, e quando ele morreu, nem o céu nem o inferno queriam ele. Aí o diabo ficou um pouco de pena, pegou e deu para ele um carvão aceso, dizendo, olha, isso aqui vai ser uma luz, uma energia para iluminar teu caminho. E o que ele fez? Ele pegou uma abóbora que tinha do lado, escavou e, para proteger o carvão, colocou ali dentro. Para poder iluminar o caminho, ele fez como se fosse uma carinha, abriu os olhos, abriu uma boca. E a partir daí iniciou uma tradição de pegar as abóboras e transformar nesse ser mágico que as pessoas colocam na entrada de suas portas também para afastar o mal. Agora, a abóbora é gostoso. E como tem muita produção nessa época, tudo é feito com abóbora, Joyce. E é um alimento super nutritivo, né, doutora? Quais os benefícios aí presentes nesse alimento? A abóbora, a gente pode falar que a abóbora é um dos alimentos que a gente usa ele no todo. A gente usa a casca, a gente usa a semente, a gente usa a polpa da abóbora, né? E, por exemplo, ela é riquíssima em beta-caroteno, que no nosso corpo, quando a gente consome ele, né? O que é beta-caroteno? É o alaranjado das coisas, né? Que é cenoura, abóbora. Só que, por exemplo, quando você come ele no seu corpo, ele vai ser convertido em vitamina A. E a vitamina A, essa conversão do beta-caroteno em vitamina A, que é a vitamina A, que é precursora de um monte de coisas, para a vista, para o cabelo, para a pele, ela tem um monte de benefícios. E não é só isso, né? Por exemplo, a abóbora, ela é um carboidrato complexo. O que isso quer dizer? Quando você come um açúcar, alguma coisa muito doce, isso vai no seu sangue e vai te dar um pico de glicose muito rápido e esse pico vai subir e vai cair, te dando aquela letargia, né? Aquele pico de glicose. A abóbora não acontece isso. Porque por ser um carboidrato complexo, ela vai soltando e te dando energia aos poucos. Além de que, para quem tem diabetes ou alguma resistência à insulina, né? Já é mais indicado o consumo da abóbora, mesmo porque, por exemplo, 100 gramas de abóbora, por exemplo, tem 48 calorias. E até em relação ao arroz ou até em outros alimentos, ela, pela quantidade de vitaminas e pela qualidade dela, fora os minerais que ela é rica, né? Ela é rica em potássio, magnésio. Então, assim, se a gente for falar da abóbora, assim, ela é muito, assim... E fora a semente também de abóbora, né? Que a gente consome tudo, né? A semente de abóbora é muito rica em ômega 6, ômega 9, hidratante para a pele ressecada, para o cabelo. Então, assim, a abóbora é um dos melhores alimentos e, assim, eu indico muito para as minhas pacientes que sempre, assim, a abóbora, se possível, assim, na maioria das refeições. Você aproveita tudo da abóbora e é um alimento completo, né? Tudo. Casca, semente, a polpa... Tudo. E é gostosa. E gostosa. Isso é o mais importante, porque às vezes é um alimento muito interessante, mas o sabor não é agradável. Verdade. E a abóbora não, a semente de abóbora é uma delícia. E uma infinidade de receitas, né? Pode fazer doces, pode fazer bolos, pode fazer elas salgadas, pode fazer elas temperadas, dá para fazer de tantas formas, usar abóbora de tanta maneira, que assim, é muito assim. Fora que a semente de abóbora, gente, a semente de abóbora é um remédio. Se as pessoas soubessem como a semente de abóbora é muito boa para a saúde, e assim, é ou torrada ou não torrada, você consome ela mesmo, pode consumir, por exemplo, para finalizar, ou numa salada de fruta, ou no seu iogurte, ela é rica em um monte de minerais, é fundamental, é remédio. Fora, além da semente mesmo, o óleo da semente de abóbora. O óleo da semente de abóbora é muito boa, por exemplo, para o cabelo, né? Então, o corpo tem que é a 5-alfa-redutase, que a gente, né, que chama, que é uma enzima que faz o quê? Faz o cabelo cair, ou o bulbo capilar, né, enfraquece. E o óleo da semente da abóbora
ela inibe a 5-alfa-redutase, ou seja, ajuda na hidratação, no cabelo, para você ter mais vida para o seu cabelo, mais tempo. Então, assim, inúmeras, né? Ficaria aqui o dia inteiro falando da abóbora. Doutora, qualquer tipo de abóbora, porque tem vários tipos, né? A cabotiã é a abóbora, assim, que a gente mais utiliza, né? Mas, assim, as sementes de abóbora são, assim, todas as abóboras, Mas né? a cabotiã é dura, né? Pra gente descascar, ela é muito Não, mas dura. tem mas aí tem uma maneira da gente fazer a abóbora muito fácil. Então, assim, o consumo da abóbora. Eu tenho que comer abóbora todos os dias. Pega a abóbora, higieniza a abóbora, tira as sementes, e as sementes você vai, depois que utilizar, coloca para assar a semente, depois coloca na sua frutinha, pega a abóbora, coloca ela num refratário de cabeça para baixo, coloca no micro-ondas, dependendo do seu micro-ondas, de 5 a 12 minutos e pronto, só está pronta. Você tira, corta, rega com azeite, salzinho, pronto. E pronto. Não precisa fazer nada. Fácil. Mesmo se errar, vai acertar. Vai acertar. E aí o consumo, porque aí a abóbora lá que você colocou no micro-ondas, ela vai estar com a casca. Você consome com a casca e tudo. Porque na casca também tem muita vitamina e minerais. Então, assim, é isso que eu falo, né? E é muito fácil, porque você não precisa cozinhar, nada. Você pega no refratário, não precisa nem temperar, nem nada. Você coloca a abóbora lá, coloca 5 a 10 minutos no micro-ondas, corta, tempera e come. Você sempre esteve ao nosso lado na luta pela verdade. Agora é hora de avançar. A mentira domina lugares onde a verdade não chega. E nem todos estão no digital. Com mais 20 mil assinaturas, a Oeste será também televisão. Nos ajude a alcançar esse número. Assine a Oeste. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Ô Val, e como que o Halloween ele se misturou ao Dia de Todos os Santos, né? O Dia e é o Dia dos Mortos, né? Você já falou no início sobre essas duas datas, 31 Halloween, 1º Dia de Todos os Santos, dia 2, Dia de Finados. Dia de Finados, exatamente por causa desse período, Joyce, porque como coincide com o final da colheita no hemisfério norte, então eles precisavam de alguma maneira não só celebrar, como agradecer. Então, essas 3 festividades da natureza, das pessoas santas e dos antepassados, todas elas são formas de gratidão, de agradecimento. E aí eu acho muito interessante a abóbora estar ali, porque pela própria cor laranja, que é uma cor vital, e se a gente for pensar nas tradições que vêm do Oriente, a cor abóbora está muito relacionada com o chamado segundo centro de energia, ou segundo chakra, que é exatamente o chakra da criatividade, da sexualidade e também ligado com o nosso fígado. Então, que é o responsável por todo o nosso corpo e, inclusive, pelo funcionamento adequado de toda a nossa estrutura física. Então, vocês vejam, é uma época muito importante porque junta não só as coisas materiais, a colheita, os alimentos bons que acabaram de ser colhidos, mas também essa forma de gratidão e de veneração a todas essas energias que nos antecederam. Doutora, a maçã do amor também é um símbolo aí dessa data. Recentemente vivemos aí a febre do morango do amor, que tem praticamente a mesma receita, aquele caramelo, né? Tem como preparar uma versão light, né? Nós já trouxemos aqui em outro programa, mas eu gostaria que você falasse uma forma também mais prática e mais light aí desse doce. Tem, né? Assim, tirando a memória afetiva, né? Porque a maçã do amor tem uma memória afetiva, né? Como aquele doce de abóbora de coração também, é tudo afetivo mesmo, né? Mas o morango do amor, ele tem uma versão bem mais proteica, né? Por exemplo, você pode substituir, fazer, por exemplo, já tem receitas com whey protein, você faz a massinha de whey com óleo, por exemplo, de castanha, ou mesmo leite desnatado, ou até mesmo assim, para você fazer aquele caramelo lá, até mesmo com açúcar de coco. Então tem
tanta receita, porque, né, o que você falou, né? O morango do amor foi uma explosão. E aí, como essa explosão, assim, foi um monte de receita. Mas, assim, tem versões mais saudáveis, assim, que a gente substitui os elementos dele, né? E fica tão bom quanto, né? E proteico ainda, que se você vai colocar um whey protein, ou um leite em pó desnatado, ou sem lactose, para quem não pode dar lactose, né? Ou colocar, adoçar com xilitol. Então, assim, tem umas versões, assim, que dá para todo mundo comer. Mas o melhor é comer o morango in natura. Ah, com certeza, porque você aproveita todos os nutrientes, né? Exatamente. Ô Val, você falava no início, é uma data também que pode ser considerada um momento, né, de reflexão sobre a morte, a espiritualidade. A gente tem medo da morte porque a gente tem medo do desconhecido, né? Eu acho que sim, Joyce, porque, de certa maneira, para nós aqui no Hemisfério Sul, é o começo da primavera. A gente está se preparando para as festas do final do ano e para, enfim, a explosão do verão, onde a gente sai, passeia, faz um monte de coisa fora de casa e tal. No Hemisfério Norte é exatamente o inverso. Então, essas festas, né, Halloween, Todos os Santos, tal. Não é à toa que a própria palavra Halloween significa All Saints Evening Night, quer dizer, a noite da festa de Todos os Santos, porque é dito que nessa noite as fronteiras entre o céu e a terra, ou entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, fica muito frágil, muito transparente. Então seria uma possibilidade de uma interpenetração. Nós temos a possibilidade de vislumbrarmos o que acontece do outro lado e eles podem nos visitar. Isso daí gera um momento de reflexão. Por quê? Você lembra de seus pais, você lembra das pessoas queridas, você, mesmo que você não tenha perdido nenhuma grande pessoa, que você tenha um laço muito forte, mas você lembra da sua infância, porque são festas que mexem muito com o lado infantil de cada pessoa. Não é à toa que na festa de Halloween todo mundo gosta de se fantasiar, Joyce. Porque a fantasia também tem uma história engraçada. Como os antepassados, esses fantasmas, vêm para o nosso mundo, se a gente tiver fantasiado, eles não vão reconhecer a gente. Então, não é uma coisa para a gente estar com nossa roupa normal. Então, todo mundo vira o quê? Super-herói, vira vampiro, vira, enfim, umas criaturas estranhíssimas, exatamente para confundir essas energias e fazer com que elas vão embora. O duro é quando você põe a fantasia e acredita que você é vampiro, quando que você é... Aí que mora o perigo. Você veja só como tudo tem ligação e a gente, né, e passa despercebido. Com certeza, Joyce. E isso daí vem até o porquê que muitas religiões vão contra essa história de celebrar o Halloween. Aqui mesmo no Brasil aconteceu uma coisa muito interessante. Eles falam, não, é uma festa norte-americana, não tem nada a ver com a gente, é uma tradição dos peregrinos, do pessoal da Irlanda. E aí inventaram para nós brasileiros o dia do Saci. Mas eu confesso que até hoje eu nunca vi ninguém vestido de caipora, ou mula sem cabeça, ou neguinho do pastoreio, que são as figuras do nosso folclore. Eu vejo o quê? Família Addams, Wandinha, Frankenstein, coisas que não tem nada a ver com a gente. Mas é duro ir contra esse marketing tão poderoso, né? É, exatamente. O doutor, agora voltando a falar da abóbora, ela fortalece o sistema imunológico, né? O que isso significa, ter um bom sistema imunológico, que é fundamental para a nossa saúde, né? É proteção, né, do nosso corpo primeiro, né? Então, assim, além desse fortalecimento, o que acontece? Ela, na realidade, o beta-caroteno, né, que vai ser convertido em vitamina A, que serve para todos isso que a gente já falou, ela também serve para proteger as nossas mucosas, como, por exemplo, mucosa nasal, garganta, intestino, que é o quê? É onde, por exemplo, entra as bactérias, os vírus. Então, assim, a vitamina A e essa conversão é que vai fazer essa proteção e lógico, né, protege a nossa imunidade, né, que é exatamente a força do nosso corpo, né, é o que nos protege de doenças ou então de recuperação, de cirurgia, é o nosso sistema imunológico, né, aonde que a abóbora mais uma vez, então assim, gente, coma abóbora, por favor. Por isso que quando a imunidade está baixa, é uma entrada, né, para resfriados, para infecção. Então, por isso, minha imunidade caiu, peguei um resfriado recorrente.
tô resfriado agora. Então, assim, é por causa disso, né? O fortalecimento da imunidade, né? E a gente fortalece a imunidade de várias formas. Não é só com abóbora, né? É com uma dieta com vitaminas e com minerais, é você tratar do seu sono, é você se cuidar direito no seu dia a dia, né? Então, tudo isso fortalece o nosso sistema imunológico. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Os doces são tão presentes nessa data. De onde vem aquele termo doces ou travessuras? Tricks or treats, que nem os norte-americanos falam. Isso vem de uma coisa muito interessante. Da mesma forma como a gente sabe pela tradição, por exemplo, afro-brasileira, que tem as entidades que são velhas, com muita sabedoria, tem umas entidades crianças, que seriam como se fossem aqueles anjinhos, aqueles diabinhos infantis. Então, nesse dia de Halloween, as crianças saem, vão em todas as portas dizendo, olha, doces ou travessuras, você já tem que ter um estoque de bala em casa para você dar a eles, porque senão o que eles vão fazer? Vão encher a porta de sua casa de espuma, de papel picado, vão fazer bagunça, vão quebrar, os mais agressivos podem até quebrar uma vidraça, se bem que criança bem educada não faz isso, aí depende muito dos pais e do tipo de educação que eles recebem, mas é essa tradição da gente cultivar essas entidades pequenininhas, menores, dando doces. E aqui no Brasil, se você prestar atenção, principalmente na tradição afro-brasileira, isso já é feito desde o final do mês de setembro, com a chamada festa dos Erezo, dos Ibejis, aí depende do contato que você tem. Quando você vê, principalmente em determinados lugares da cidade, pratinhos com pirulito, balinhas, refrigerante, coisas que as crianças gostam. E no Halloween, isso é feito com as crianças vivas e é muito divertido. Pelo menos diverte, né? Com certeza. Doutora, a beta-caroteno que você falou aqui já algumas vezes, porque é presente na abóbora, ajuda também na saúde dos olhos, né? Sim, né? A vitamina A, né? Na própria conversão dela, né? Que é da vitamina A, que é do globo ocular, né? Por exemplo, mulheres quando entram, por exemplo, na menopausa, para você ver como que é as coisas, né? A gente indica muito a semente de abóbora, principalmente todos os dias, e mais abóbora, exatamente por causa da hidratação ocular, pelo ressecamento, né? Pela falta e a queda do estradiol. A primeira coisa que resseca é os olhos, né? E aí a gente uma das receitas é abóbora todos os dias,
né? Por causa disso, né? Por causa dessa... é muito rico em ômega 6, que é um lubrificante, isso daí a gente voltando naquela mesma história, né? Que é lubrifica o olho e toda essa parte ocular. Então, assim, não tem como tirar a abóbora, que nem nas minhas consultas, minhas pacientes já sabem, é a abóbora ou a semente de abóbora todos os dias mesmo. Isso faz parte da dieta delas, inclusive da minha também. Mas, doutora, engorda a abóbora? 100 gramas de abóbora, 48 calorias. Opa! Se você pegar 100 gramas de arroz, tem muito mais do que isso. E nem fica laranjinha. Então, mulheres comam abóbora, semente de abóbora e abóbora de todos os jeitos. Semente de abóbora ou no iogurte, semente de abóbora para finalizar a sua salada, semente de abóbora com gergelim, você faz ali o seu mix mesmo, né? Então, principalmente para as mulheres, né? É semente de abóbora, gergelim, tem o linhaça, chia. Tudo isso faz parte dessas sementes, né? E aí você faz ali, você finaliza, mas assim, essas sementes precisam estar no prato do brasileiro ou das mulheres, mesmo dos homens, porque tem muitos benefícios para os homens também, né? A semente de abóbora, inclusive para os homens, para a próstata. Ô, Valdrisson, nós falávamos aqui antes de começar o programa sobre o mês de outubro, que está sendo... Ainda bem que hoje termina. Já está bem no fim. Mas foi um mês assim demorado, um mês carregado, um mês pesado. Tem a ver com essas datas que virão, né, 31, 1 e 2, que são festas, não deixam de ser festas, ou esse ano em especial foi diferente? Tem a ver com essas datas, mas este ano foi um pouco mais forte, Joyce, porque nós tivemos, para aquelas pessoas que se ligam em astrologia, essas ciências que estudam o céu, nós tivemos vários planetas fortes andando em movimento retrógrado, andando de marcha ré. E para as pessoas que seguem esse tipo de filosofia, quando o planeta anda de marcha ré, significa o quê? Dificuldade, atraso. Então, se você prestou atenção, nesse mês de outubro, tudo que você queria fazer em um dia levou 3, aquilo que você esperava em uma semana levou 2, 3, 4 semanas, ou então, às vezes, até hoje, talvez até nem tenha chegado. Por quê? Por causa dessa movimentação cósmica. Mas em novembro as coisas andam para frente e tudo melhora com a força de Deus. Seja muito bem-vindo, novembro. Doutora, os antioxidantes protegem contra o envelhecimento. Externamente existe aí uma variedade de produtos, hidratantes, cremes, mas o que nós comemos influencia diretamente na proteção das células, né? Ah, com certeza, né? E não é só no caso que a gente está falando da abóbora aqui, né? Os alimentos, por exemplo, verdes escuros, né? Rico em antioxidantes, né? Os sucos, isso daí tudo vai fortalecer o nosso organismo. E o antioxidante, o que é? Na realidade, a gente não tem como não ter radicais livres no nosso corpo durante o dia, do dia a dia, não tem como. É pela fumaça, pelos metais pesados, não tem como. E se você não tiver esses antioxidantes que vão ajudar a limpar, a tirar esses radicais livres do corpo, e aí o seu corpo vai o quê? Vai tendo uma inflamação silenciosa, a gente vai inflamando o corpo, né? Com o passar e aí os antioxidantes, que são os alimentos ricos em antioxidantes, e até a qualidade de vida que a gente leva, é que vai nos restabelecer. A nossa renovação de célula, por exemplo, é de 3 em 3 meses. Então, assim, o que você vai, de 90 dias, aquelas células vão se regenerar. O que você colocou ali dentro daquela célula? Como que aquela célula vai se regenerar daqui a 90 dias? É o que você comeu, é o que você tomou, é os cuidados que você teve com você que vai regenerar aquela célula. Em célula boa ou ruim. Que difícil isso, hein, Sim. doutora? Que responsabilidade que a gente tem em relação a isso. E aí eu entendo por que diz assim, não adianta você só suplementar ou só tomar medicamento e não comer nada.
Não adianta. Exatamente. Não adianta, que é o terreno biológico que a gente fala, né? Então, assim, não adianta nada. Não adianta você tomar o melhor remédio do mundo, não adianta você tomar a melhor vitamina do mundo, se você não cuidar do seu corpo, não se hidratar, tomar a ingestão de água que você precisa durante o dia, e não é um copinho de água, né? De 2,5 litros a 3 litros ao dia, que é a hidratação, que vai preparar esse corpo, é o que você come, são os verdes que você come, são as frutas o açúcar natural das frutas, que é da frutose. Aquele açúcar ali que você vai, por exemplo, fazer aquele bolo, então eu vou adoçar um bolo com uma tâmara. É diferente de você pegar um açúcar industrializado, você adoçar o seu bolo. Aquele açúcar da tâmara, ela não tem só a frutose, que é aquele açúcar natural. Aquele açúcar da fruta, que é a frutose, ela vem com minerais e ela vem com fibras, que vai te nutrir. Então, o que a gente come nos nutre. Então, o que a gente precisa entender é que a gente não é para comer para matar a fome. A gente precisa nutrir as nossas células todos os dias. É isso aí. É isso aí. E nós matar somos. fome também é bom, né? Nós somos aquilo que comemos. Hoje é Halloween, amanhã, Dia de Todos os Santos, domingo finados, datas também que devem ser celebradas e celebradas com alegria, porque são, né, é o passado, o nosso presente, é nosso aprendizado. Doutora, um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês, assim, meu dia, assim, meu mês fica muito mais feliz. Muito obrigada. Que maravilha, que novembro já está aí, acabou outubro, né? Val, excelente final de semana. Para você também, minha amiga querida. E aproveite! Doces e travessuras, muito para a gente se divertir na vida. É isso aí, para você também um excelente final de semana e até segunda-feira.